Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez no meu canal. Hoje o tema da aula é um tema muito importante, que é analgesia multimodal perioperatória. Então é um tema que estamos estudando muito ultimamente. Várias medicações em que antes nós não utilizávamos, né, ainda como analgésicos, hoje já são excelentes analgésicos. Houve uma certa descoberta em alguns mecanismos de ação de algumas medicações que hoje já são adjuvante analgésico também. Então, a anestesia, ela é muito completa com essa analgesia multimodal. E não tem como a gente fazer uma analgesia e uma anestesia completa, uma anestesia geral, se a gente não pensar antes de uma analgesia multimodal. Não consigo, infelizmente, fazer uma anestesia apenas com uma medicação, fazer com um analgésico. Ah, mas e se eu fizer apenas com um analgésico? Dá, mas não vai ser o bastante. Nós não vamos bloquear todas as vias de nocepção do nosso paciente, tá? Então é um tema muito importante que nós não podemos abrir mão desses analgésicos. Então, esse é um trabalho muito importante, recomendo a leitura para vocês, tá? Que a partir dele vieram os novos paradigmas do manejo da analgesia. Então, é um artigo que, além de ser um marco também nessa parte de analgesia multimodal, ele demonstra uma figura, que eu vou mostrar no próximo slide, que nos ajudou bastante a exemplificar essa analgesia multimodal perioperatória. Então, um dos principais motivos que iniciamos as pesquisas e os estudos com analgesia multimodal foi consequente ao abuso do uso de opioides por pacientes e por profissionais da saúde também, né? Principalmente por alguns anestesistas. Então, a partir desse vício, dessa adição desses fármacos que são os opioides, os pesquisadores começaram a trabalhar mais com outros fármacos, outros analgésicos e adjuvantes analgésicos para reduzir cada vez mais o uso do opioide perioperatório. Isso, claro, iniciou na medicina no início da década de 90, 1990. A partir dos anos 2000, houve assim ainda mais uma quebra desse protocolo de analgesia baseado em opioide. E hoje na medicina veterinária a gente consegue também, graças a esses estudos, a ter uma analgesia multimodal com cada vez menos opioide, tá? Então, esse é a principal figura que tem nesse artigo, tá? Que eu vejo como uma das principais figuras que nós temos que prestar atenção para a analgesia multimodal do nosso paciente hoje, tá? Então, como que eram os protocolos? Como que os protocolos eram preconizados anteriormente, pensando na analgesia? Então, pensando em uma pirâmide, né? Pensando no protocolo, a base da minha pirâmide, o que nunca podia faltar nos protocolos de antigamente, eram os opioides. Então, independente da cirurgia, independente do paciente, a classe de fármacos que sempre estavam presentes eram os opioides, tá? Então, a partir daí também, eles estavam sempre presentes e grandes doses, grandes dosagens, grandes concentrações. Então, depois desses opioides que vinham as outras classificações de fármacos. Mas os opioides estavam sempre presentes. Então, opioides como a base da pirâmide. Logo após os opioides vinham a bomba de PCA, né, de opioide, que é aquela bomba que o próprio paciente controla também. O paracetamol e a ketamina. Então, aqui iniciou os estudos um pouco a ketamina como um adjuvante analgésico, mas mesmo assim era apenas um adjuvante e vinha após os opioides. Lá em cima, como algo a se pensar, se vamos fazer ou não, depende, que ainda não temos muitas técnicas, não temos exames de imagem para nos auxiliar como
ultrassonografia, fluoroscopia ou até o neuroestimulador, nós tínhamos anestesia regional. Então, os bloqueios locorregionais eram pouco utilizados. Eles eram mais utilizados exemplificando como a raquianestesia e a epidural. Ponto. Bloqueios periféricos, por exemplo, com a utilização de ultrassom ou bloqueios interfaciais quase não eram utilizados, tá? E lá em cima, como a cereja do bolo, os adjuvantes analgésicos, como a lidocaína e a dexmedetomidina. Então, elas quase não eram utilizados. E quando utilizados, apenas em infusão contínua com dosagens muito baixas. Lembrando que a base da pirâmide eram os opioides. Só que os novos protocolos de analgesia hoje, pensando no período perioperatório, nós fizemos uma troca, onde a base da nossa pirâmide, onde nós não podemos sair, está a analgesia, anestesia regional, o paracetamol, que aqui a gente pode fazer, né, uma troca pela dipirona, e os anti-inflamatórios não esteroidais. Então, quando a gente olha essa base da pirâmide aqui, em relação à antiga, houve uma troca em 100%. Pensando em sensibilização periférica, em analgesia preemptiva, nós temos hoje as principais classes de fármacos, que são os anestésicos, né? Os anestésicos locais com anestesia locorregional, o paracetamol podemos trocar pela dipirona e os anti-inflamatórios não esteroidais. Logo acima dessa base da pirâmide, nós temos os adjuvantes analgésicos, que são a lidocaína intravenosa, magnésio, dexmedetomidina e ketamina. Então, esses adjuvantes analgésicos nós conseguimos utilizar hoje por via intravenosa. E lá em cima, com uma cereja do bolo, não que não possa ser utilizado, mas vai ser utilizado com critério a partir de agora. Que são quem? Os opioides. Então, os opioides podem ser utilizados? Sim, até devem, na maioria dos casos, mas em pequenas dosagens, em alguns casos, tá? Em alguns casos a gente pode utilizar o opioid free, né? Que a gente não utiliza o opioide na anestesia, nós vamos conversar ainda, mas olha a diferença dessa pirâmide para essa. São protocolos completamente diferentes, tá? Então, recomendo a leitura desse artigo, onde é muito rico essa parte de analgesia multimodal. Não tem como falar de analgesia multimodal se a gente não falar das etapas de nocicepção. Elas são muito importantes para a gente entender por que nós temos essas etapas e por que cada fármaco vai agir em cada etapa. Porque nós temos quatro. Primeiro é a transdução, que ocorre logo após qualquer estímulo noceptivo, qualquer ele que seja, tá? Seja ele por estímulo químico, térmico ou físico. Então, lá na periferia, seja qual ela for a periferia, se é na cortical de algum osso, se é na camada serosa de algum órgão ou na própria pele também. Então, após esse estímulo noceptivo, nós vamos ter a primeira etapa de nocepção, que é a transdução. A partir da transdução, esse impulso da periferia tem que ser enviado para a medula espinhal. Então, essas vias noceptivas, elas vão ser enviadas para a medula espinhal através da transmissão. Então, a transmissão da nocepção vai pegar um impulso na periferia e vai enviar esse impulso até a medula espinhal. Então, essa etapa chama transmissão. Quando esse impulso, esse potencial de ação chega no corno dorsal da medula espinhal, esse processo chama modulação, tá? Então, o estímulo veio da periferia, né? O potencial de ação, através essas vias noceptivas vão ser enviadas para o corno dorsal da medula espinhal, que vai ser o processo chamado de modulação. A partir do processo de modulação, esse impulso vai fazer uma sinapse de segundo grau, desculpe, vai fazer uma sinapse do neurônio de segunda ordem com terceira ordem.
A partir daí, vai fazer um cross até o tálamo e vai ser enviado para o encéfalo, então para o córtex encefálico. Então, a partir daí, quando esse estímulo chega no encéfalo, o nome será percepção. Então, até a percepção é uma nocepção. A partir da percepção, o indivíduo, né, no caso aqui, os animais, vão ter a dor, que é algo totalmente subjetivo e individual, né? Então, é uma experiência subjetiva e individual. Então, todo esse processo é um processo físico-químico que todos os seres vivos, mamíferos, vertebrados vão ter igual, tá? Com algumas poucas diferenças, mas na grande maioria dos casos vão ser iguais. E por que eu tenho que entender dessas vias de nocepção? Porque cada fármaco vai agir em apenas uma via. Então, quando a anestesia, até pouco tempo atrás, né, 20, 30 anos atrás, era feita apenas com os opioides, nós tínhamos apenas a via da modulação é, preenchida. Então, nós tínhamos a percepção, transmissão e transdução sem medicação analgésica. Então, o paciente ficava com uma analgesia muito fraca e muito pobre. Então, por isso que nós precisamos entender onde estão cada vias de nocepção. E o que é, por si só, analgesia multimodal? Então, são vários analgésicos concomitantes. Então, nós vamos fazer vários analgésicos ao mesmo tempo, com diferentes mecanismos de ação, reduzindo a dose dos mesmos. Então, eu vou utilizar vários fármacos. Então, se eu estou utilizando vários fármacos, eu posso utilizar doses menores. Utilizando doses menores, eu vou reduzir os efeitos colaterais, os efeitos adversos. E, e eu utilizando vários analgésicos, eu tenho que prestar atenção que o ideal é que eles tenham vários mecanismos de ação diferentes para agir em cada etapa da nocepção diferente. Então, isso é o nosso objetivo da analgesia multimodal, né? Então, o que nós queremos fazendo analgesia multimodal perioperatória para o nosso paciente? Então, nós queremos os efeitos sinérgicos desses fármacos. Então, um fármaco vai potencializar o outro, o que torna a analgesia mais forte, mais segura, mais fidedigna. Nós teremos menores efeitos adversos e efeitos colaterais, porque nós vamos utilizar doses mais baixas, doses menores, concentrações menores desses fármacos. Nós vamos ter uma redução da dose desses fármacos. Como é analgesia multimodal, vamos ter vários fármacos. Com isso, eu não preciso deixar doses altas. Com doses baixas, eu já consigo essa analgesia multimodal. E o principal, nós vamos ter bloqueios das vias da dor. Então, o ideal é que nós temos uma analgesia multimodal completa, é que tenha todos os bloqueios dessas vias de nocepção. E quais são os principais benefícios que nós temos pensando para o paciente no trans e no pós-operatório? Então, nós temos um melhor, excepcional controle analgésico. Então, o controle analgésico desse paciente vai ser muito melhor, pensando tanto no trans quanto no pós-operatório imediato. Então, vai ser excelente. Vamos ter um excelente controle analgésico. Como o paciente vai ter menos dor no trans e no pós-operatório imediato, a chance dele ter um retorno à alimentação mais rápido, mais precoce, é muito melhor e muito maior, tá? Então, os pacientes com analgesia completa e muito boa, ele vai ter um retorno à alimentação mais rápido. Teremos uma menor incidência de náusea e vômito. Se o paciente tem dor, possivelmente ele pode ter mais náusea, porque pode ter mais vômito. Então, essa analgesia no perioperatório é muito importante, porque é um paciente que já veio com jejum. E já sabemos, segundo o último guideline de anestesia e monitorização desde 2020, que o jejum hoje ele é muito menor, pensando em horas. Isso será um tema da próxima aula também, tá? E com todos esses benefícios que nós temos, que é um controle analgésico melhor, o paciente vai retornar à alimentação mais rápido, vai ter menor incidência de náusea e vômito e vai ficar
com menor sonolência, teremos uma alta hospitalar precoce, com o paciente deambulando mais rápido, ficando melhor para o tutor. Então, isso todos nós ganhamos, tanto os pacientes quanto a equipe cirúrgica. Não tem como eu falar de analgesia multimodal se eu não falar da analgesia preemptiva, que é um tipo de analgesia que está dentro do protocolo de analgesia multimodal. Não tem como, não posso falar de analgesia multimodal se não falar de analgesia preemptiva, que é aquela analgesia realizada antes do estímulo cirúrgico. Então, antes do cirurgião, literalmente, passar o bisturi no paciente, o paciente já precisa ter uma analgesia presente nesse momento, tá? Então, essa analgesia preemptiva auxilia também na inibição da sensibilização periférica. Então, eu posso reduzir com isso a transdução, que é a primeira etapa de nocepção. O que também pode evitar o estabelecimento da sensibilização central e o processo do inflamatório pós-operatório. Então, se eu reduzo essa sensibilização periférica, eu posso também reduzir o estabelecimento da sensibilização central e também o processo inflamatório pós-operatório. E eu vou ter uma redução de analgésicos pós-operatório. Por quê? Eu vou ter uma analgesia melhor no trans e no pós-operatório. Então, o paciente não precisa de ter tantas medicações no pós-operatório. Então, quais as duas principais estratégias que nós temos de analgesia preemptiva, que é, assim, padrão ouro para analgesia multimodal? Então, nós temos os bloqueios locorregionais, que é o padrão ouro para analgesia multimodal, que é o quê? É uma analgesia preemptiva, porque nós vamos fazer um bloqueio da dor, nós vamos fazer um bloqueio das vias noceptivas para chegarem onde? Na coluna, no corno dorsal da medula espinhal, tá? Então, os bloqueios locorregionais são padrão ouro para analgesia multimodal e analgesia preemptiva, né? Porque nós não vamos deixar o estímulo passar. E temos também os anti-inflamatórios não esteroidais. Então, essas duas estratégias são excelentes para analgesia preemptiva. E os anti-inflamatórios não esteroidais, eles vão reduzir também essa sensibilização periférica e reduzir esse processo inflamatório no pós-operatório. Então, a gente tem o melhor exemplo que acontece isso na nossa rotina, até na nossa vida pessoal, hoje é quando a gente vai fazer uma extração de algum dente no dentista, né? Que ele pede para que a gente tome algum anti-inflamatório antes da cirurgia e eles fazem um bloqueio. Então, eles conseguem fazer uma extração dentária nossa com bloqueio locorregional, né? Efetivo, mais um anti-inflamatório prévio que eles pediram que a gente tomasse antes da cirurgia, tá? Então, voltando aqui, né, nas vias de nocepção do nosso paciente, nós temos agora que colocar cada fármaco nas vias de nocepção, tá? Então, pensando na transdução e na transmissão da dor, como já falei anteriormente, na analgesia preemptiva, nós temos os anti-inflamatórios não esteroidais e anestesia locorregional, que são os bloqueios. Então, se eu quero bloquear o estímulo, reduzir sensibilização periférica, reduzir ou bloquear a transdução da nocepção, que vai vir a ter a dor em um futuro, nós temos essas duas estratégias, que são os anti-inflamatórios não esteroidais e os bloqueios locorregionais, tá? Já na modulação da dor, nós temos os opioides, independente qual seja, né? Metadona, morfina, renfentanil, buprenorfina, todos esses fármacos da modulação. Então, ketamina também age na modulação, lidocaína intravenosa na modulação, lembrando que a lidocaína como anestésico local sendo feito como um bloqueio, vai agir na transmissão e transdução. Já a lidocaína intravenosa vai agir na modulação da dor, tá? Os gabapentinoides também, tanto pregabalina quanto gabapentina, dexmedetomidina, que a gente faz no período perioperatório, vai agir na modulação da dor, e também a dipirona. Então, todos esses fármacos vão agir no
corno dorsal da medula espinhal, especificamente na modulação, tá? Já na percepção da dor, nós temos os anestésicos gerais, como Propofol e Isoflurano. Ah, mas eles não são analgésicos. Não, não são mesmo. Só como eles causam uma hipnose, né, um sono induzido, uma inconsciência, eles reduzem essa percepção também, tá? Então, em pacientes que estão sob o uso de Propofol e Isoflurano, essa percepção, um efeito indireto, eles vão reduzir também essa percepção, tá? Gabapentinoides agem um pouco na percepção também e a ketamina, tá bom? Em alguns casos clínicos, né, para exemplificar isso, onde nós vamos utilizar é, vários analgésicos, várias medicações. Eu não vou passar questão de dosagem, eu estou dando apenas exemplos que eu já utilizei na minha rotina, sem passar dosagens, mas apenas com fármacos. Ah, mas eu posso alterar tal medicação por tal? Claro, porque o protocolo é sempre individualizado, tá? Então, primeiro, foi um protocolo que eu utilizei para mastectomia radical unilateral numa paciente, né, que tinha um tumor relativamente até grande. Então, como analgésico preemptivo, eu utilizei o carprofeno, que é um anti-inflamatório não esteroidal, 24 horas, né, antes da cirurgia. Eu utilizei pensando tanto como analgésico preemptivo para reduzir ali essa sensibilização periférica, mas também para reduzir um pouco a inflamação peritumoral, tá? Que estava bem inflamado. Se não tiver tão inflamado, eu posso fazer muito próximo à cirurgia? Posso. Se eu fizer intravenoso, posso fazer até 5 minutos prévio à cirurgia. Se eu fizer subcutâneo, de 20 a 30 minutos prévio à cirurgia. Intramuscular, de 10 a 15 minutos, tá? Mas sempre respeitando esse período de latência pela via de administração. MPA, utilizei dexmedetomidina com metadona, né? Dois analgésicos e a dexmedetomidina compensando na neuroleptalgia, potencializando a metadona. Indução, utilizei ketamina, dose analgésica, 0,5 miligramas por quilo, junto com fentanil. Nesse caso, eu utilizei 5 microgramas por quilo, mais Propofol, e o Propofol eu fiz a indução na bomba, tá? Na bomba de seringa. Eu utilizei o fentanil aqui porque, nesse caso, era um cirurgião mais rápido e pensando no bloqueio local regional com BUP, às vezes o fentanil iria iniciar essa analgesia também, mas eu fiz apenas um bolus, não fiz infusão contínua de fentanil, tá? Bloqueio, utilizei TAP Block mais o serrátil ventral e foram efetivos esses dois bloqueios. Foi muito bom, foi bem assertivo, o paciente estava super estável no transcirúrgico, tá? Infusão contínua eu fiz com ketamina mais dexmedetomidina, pensando em sensibilização central ali no corno da medula espinhal, né? Utilizei ketamina pensando no N-metil D-aspartato. Com isso, a manutenção com isoflurano ficou assim, bem baixa. Uma concentração de isoflurano bem baixa. Por quê? Eu fiz o bloqueio, mais analgésicos multimodais, tá? Pós-operatório, dipirona mais metadona, sempre lembrando aqui que eu utilizei metadona na MPA, então eu tenho que respeitar também essa meia-vida da metadona. E depois, no pós-operatório imediato, 100% das vezes nós temos que utilizar escala de Glasgow, que é a escala de dor aguda, tá? Nesse caso, eu utilizei foi um protocolo que eu utilizei para uma osteossíntese de tíbia, tá? Num paciente. Então, analgesia preemptiva, porque um dia antes da cirurgia, a cirurgia não foi no mesmo dia do trauma, tá? Então, nós utilizamos carprofeno, dipirona e metadona, MPA, dexmedetomidina mais metadona, pensando na neuroleptoanalgesia também. Indução, ketamina e propofol. A ketamina que eu utilizei para reduzir um pouco a dose de propofol e também pensando na dor aguda e dor crônica no NMDA. Bloqueio, utilizei o femoral inguinal mais o isquiático lateral. Então, utilizei
neurolocalizador para me auxiliar nesses bloqueios, tá? Manutenção também com isoflurano, pós-operatório com dipirona mais metadona, porque ainda estava com carprofeno dentro da meia vida dele, tá? E no pós-imediato, escala de Glasgow para decidir qual frequência de opioide, se vai ter opioide ou não, mais a dipirona, tá? Um caso que fizemos uma ressecção de fígado, né? Então fizemos uma lobectomia hepática por questões tumorais. Então, analgesia preemptiva, carprofeno. Então, esse caso aqui eu fiz 1 hora antes do procedimento. Na NPA, acepromazina mais metadona, pensando na neuroleptalgia. Uma indução ketamina e propofol, pensando também na analgesia. Bloqueio, utilizei o TAP Block por causa é, da parede abdominal que iria tracionar muito ali, ia fazer uma abertura maior. Então eu fiz esse bloqueio pensando tanto no trans quanto no pós-operatório imediato, tá? Com bupivacaína. Infusão contínua, utilizei remifentanil mais ketamina por causa da metabolização mesmo do remifentanil, e a gente estava trabalhando com fígado, né? Que era uma anestesia, uma cirurgia hepática. Então, utilizei remifentanil e ketamina pensando na analgesia e a manutenção em propofol com bomba de seringa muito baixa, concentração muito baixa. Pós-operatório imediato, o paciente acordou super bem, com dipirona e metadona. Após a meia-vida do caprofeno fazer efeito, a gente fez de novo, utilizei a escala de Glasgow, tá? Então, o princípio dessa combinação, de qualquer ela que seja, é combinar fármacos com diferentes mecanismos de ação para obter um efeito sinérgico e reduzir efeitos adversos. Esse é o benefício, esse é o nosso objetivo para utilização da analgesia multimodal, tá? Então, para concluirmos, o que nós queremos é a individualização do protocolo de acordo com o paciente. Então, não tem como eu fazer um protocolo sem individualizar. Eu dei casos clínicos, exemplos para vocês, mas foi só para exemplificar. Não tem como eu colocar esses protocolos para todos os pacientes, tá? Então, o principal é a individualização. A atenção à segurança e interações medicamentosas, isso é muito importante. Não adianta eu fazer 10, 15, 20 medicações se eu não souber os mecanismos de ação e suas interações, tanto sinergia quanto antagonismo, e o monitoramento da resposta e ajuste conforme necessário por causa da individualização e escalas de dor, tá? Estou à disposição. Muito obrigado. Como diz a minha professora, mentora e amiga, professora Nádia, na dúvida, gente, analgesia, tá? Não podemos correr esse risco. Fiquem à vontade, curta o vídeo se vocês gostaram, se inscreva no canal para receber mais informações e novidades sobre o assunto. Próximo vídeo será feito sobre o jejum perioperatório, né, que o tanto que isso impacta na vida do paciente. E muito obrigado, estou à disposição para